Olá, galerinha, tudo bem? Bom, essa aqui é a primeira aula falando sobre números complexos, tá? Novo módulo, onde nós temos a seguinte situação. Só lembrando, na nossa matemática, na teoria de conjuntos, que nós seguimos uma determinada ordem. Então, primeiro nós falamos de números naturais, são aqueles números inteiros positivos. Em seguida, falamos de números inteiros, onde entra os inteiros negativos. Falamos de números que podem ser escritos na forma de divisão, que são os racionais. E os que não conseguem ser escritos na forma de divisão, que a gente chama de irracionais. Somando todos os conjuntos aqui, racionais com os irracionais, nós temos o conjunto dos reais, que nós vamos trabalhando nele até agora. Só que chega um momento que você não consegue mais fazer cálculo com eles. Por exemplo, quando você tem uma raiz quadrada de um número negativo, ou raiz índice par, qualquer raiz índice impar de um número negativo. Nisso precisou criar mais um conjunto, que agloba todos os outros conjuntos, com mais um número, que é o conjunto dos complexos, tá? Então, nosso conjuntinho dos complexos. A grande maioria dá para decorar, né? Natural parece com a letra N, irracional com a letra I, real a letra R. O racional, eu gosto de pensar que é de quociente, como você consegue escrever na forma de divisão, e os inteiros. E o complexo com a letra C. Como é que ele funciona? Onde que eu vou trabalhar ele? Como é que você representa ele? Bem simples, tá? Então eu tenho a raiz quadrada de menos 16. Que número elevado ao quadrado dá menos 16? Bom, até os reais você não tinha. Mas vamos pensar um pouquinho diferente. Raiz 16, ou melhor, só o menos 16 é a mesma coisa que 16 vezes menos 1, que é a mesma coisa que raiz 16 vezes raiz de menos 1. Que aí dá para melhorar um pouquinho esse número, onde nós temos raiz 16. Ah, raiz 16 eu tenho. Raiz 16 é 4. E raiz de menos 1 vai ser um símbolo que a gente vai começar a usar daqui para frente. Raiz de menos 1 é a mesma coisa que I. Então, raiz de menos 1 é I. Raiz quadrada de menos 16 é a mesma coisa que 4 vezes o I. Quem que é esse I? Como que eu chamo esse I? Esse I a gente chama, deixa eu pegar uma outra caneta aqui, para ficar melhor. A gente chama de número imaginário. Tá? Então, raiz de menos 16 é 4 vezes I, 4 vezes um número imaginário, que é representado por raiz de menos 1. Mesma coisa aqui embaixo. Raiz de menos 9, o que é raiz de menos 9? É raiz de 9 vezes menos 1, que é a mesma coisa que a raiz de 9 vezes a raiz de menos 1, ou raiz de 9, 3, raiz de menos 1, e fecha aqui. Vamos entender um pouquinho melhor esse número I. Deixa eu ver aqui. Então nós temos a seguinte situação. I é a mesma coisa que a raiz de menos 1, ou, elevando os dois lados ao quadrado, I ao quadrado é a mesma coisa que menos 1. I ao quadrado vale menos 1. Então todo número complexo ele pode ser representado de uma determinada forma. Então todo número complexo pode ser representado da seguinte forma. Em vez de Z, é a forma algébrica do número imaginário, onde nós temos A mais BI. O que seria o valor do A?
que seria o valor do A? O valor do A seria a parte real do número. E o imaginário está dentro desse número complexo aqui no valor de B, onde eu chamo de parte imaginária. Bem criativo. Então esse valor de raiz de menos 1, que é dos números complexos, ele está dentro da forma algébrica representado pela letra Z, a parte real mais a parte imaginária. Ele entra aqui na parte imaginária. Por exemplo, 2 mais 3 vezes I. Isso aqui seria a nossa forma algébrica dos complexos. Tranquilo? Como que ela aparece? Vamos tentar resolver uma equação de segundo grau? Então a gente vai trabalhar equações que a gente já está acostumado a trabalhar. Onde nós temos x² menos 4x mais 5, o A vale 1, o B vale menos 4 e o C vale 5. Se eu for resolver isso aqui, pela fórmula de Bhaskara, isso aqui vai ficar como? Menos B, que no caso vai ficar 4 positivo, mais ou menos raiz B ao quadrado, 16, menos 4 vezes o A, como o A é 1, não vou nem colocar, vezes 1 vezes o C vale 5, dividido por 2 vezes o 1, então dividido por 2. Isso aqui vai dar 4 mais ou menos raiz, 4 vezes 5, 20, 16 menos 20, vai dar menos 4 dividido por 2. Se você está trabalhando aqui no conjunto dos reais, a gente percebe que o delta deu negativo, não precisa continuar a conta. Se eu olhar para a equação a partir dos reais, eu teria um gráfico desta forma, com cavidade para cima, que o A é positivo, e a parábola não encostaria no eixo X. É isso que quer dizer o nosso delta estar sendo negativo. Só que eu não estou trabalhando nos valores de reais, eu já estou trabalhando no conjunto dos complexos. Então isso dá para se resolver, dá para ter uma continuidade. Então eu vou partir daqui, do que a gente já sabe, introduzir complexo e dar continuidade, onde nós vamos ter a seguinte situação. 4 mais ou menos raiz, menos 4 é a mesma coisa que 4 vezes menos 1, dividido por 2, que isso vai dar, continuar aqui do lado mesmo, 4 mais ou menos raiz de 4 vezes a raiz de menos 1, dividido por 2. Então nós vamos ter aqui 4 mais ou menos raiz de 4, que é 2, e raiz de menos 1, vou usar o termo i, dividido por 2. Isso aqui vai dar, simplificando, que dá para simplificar, 4 dividido por 2 dá 2, e 2 dividido por 2 vai dar 1 vezes i. Então nós vamos ter o conjunto de solução aqui igual 2 mais i, e o outro x, 2 menos i. Caiu na forma algébrica, onde nós temos a parte real igual a 2, e a parte imaginária mais i, e esse aqui, parte real igual a 2, e parte imaginária menos i. Tá? Então essa é a continuidade de uma equação de segundo grau, trabalhando agora nos números complexos. Você pode fazer também operações com os complexos. Eu vou pegar alguns exemplos de operações, onde eu vou pegar dois valores de números complexos. Um eu vou chamar de z, o outro eu vou chamar de w, por conveniência.
ele vai ter, o z tem a parte real e a imaginária, o w também parte real e imaginária. Então, numa igualdade onde z é igual a w, nós queremos dizer que a mais bi é igual a c mais di. Como que eu faço essa comparação? Nós temos que A vai comparar com C, ou seja, parte real com parte real, e assim como BI vai comparar com DI. Ou melhor, aqui, B tem que ser igual a D, tá? Que o I é o mesmo. Essa bem simplesinha. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Isso. Agora, operações mesmo, onde eu tenho adição e subtração, eu tenho que fazer esta comparação. Na adição e subtração, número z mais o número w, eu quero dizer a mais bi mais c mais d. Como é que eu faço essa comparação? Bem simplesinho. O número real do primeiro soma com o número real do segundo, onde eu tenho a mais c, e o número imaginário do primeiro com o número imaginário do segundo, b mais d. Um exemplo rapidinho disso aqui. Vou fazer a soma de z mais w, onde nosso z é 3 mais 8i, parte real e imaginária, e nosso w menos 5 mais 2i, também parte real e imaginária. Se eu for calcular isso aqui, vai ficar 3 mais 8i mais, vou colocar um parênteses aqui para não atrapalhar, menos 5 mais 2i. O que tem que tomar cuidado é o seguinte, ó. Isso aqui vai ficar 3 mais 8i menos 5 mais 2i. Só fiz a distributiva aqui. Como que eu vou fazer essa soma? O 3 ele tem que somar apenas com o menos 5, como eu falei, parte real, soma com parte real, mais a parte imaginária com a parte imaginária. 8 mais 2, e vamos colocar o i em evidência para ficar mais simples. 3 menos 5 vai dar menos 2, mais 10i. Então esse é o resultado do z mais o w, ok? Só isso. Bom, então soma é real com real, imaginário com imaginário. Na multiplicação, não vai mudar muito. Percebe que não mudou muito do que a gente aprendeu, só introduziu o valor de i, que é a nossa raiz de menos 1. Numa multiplicação, nós temos w vezes z, w vezes z, onde eu tenho a mais bi, que é o nosso z, e c mais di, que é o nosso w. Na hora da multiplicação, como é que eu chego nisso daqui embaixo? Bem simples, gente. Eu faço distributiva. A vezes c, primeiro com primeiro, primeiro com segundo. A vezes di, a vezes di. Segundo com primeiro, bi vezes c, c vezes bi. E segundo com o segundo, b vezes d, b vezes d. I vezes i ao quadrado. Isso aqui é interessante para a gente, já vamos ver o porquê. Tá? Toda vez que for fazer multiplicação, faça devagar, justamente por causa desse i ao quadrado, que vai acontecer uma coisa interessante aqui no final, que ele vai trocar de sinal. Como assim? Vamos lá. Eu peguei aqui um complexo 2 menos 3i, e eu estou multiplicando por outro complexo 6 mais 2i, sempre
parênteses, porque tudo isso aqui é um número e tudo isso aqui é um número. Então, primeiro com primeiro, que vai dar 12, parte real com real. Primeiro com segundo, 2 vezes 2i, você pode multiplicar direto, tá? Não se preocupa com i, não. Então, vai dar mais 4i. Menos 3i vezes 6 vai dar menos 18. 6 vezes menos 3, 18. Só não esquece do i. E aqui, menos 3 vezes 2 vai dar menos 6. E i vezes i vai dar i ao quadrado. Como eu falei, eu vou fazer por partes aqui, que tem uma operação que muita gente esquece. Então isso aqui, ó, o 12 por enquanto eu não vou somar nada, porque o 12 por enquanto está sozinho. 4i menos 18i. Isso aqui vai dar menos 18 menos 4. 14i menos 6. E eu vou escrever até de outra cor. A gente precisa lembrar que i elevado ao quadrado é a mesma coisa que menos 1. Então isso aqui vezes menos 1. Então nós vamos ter 12 menos 14 vezes i, menos com menos, mais 6. Isso foi a troca de sinal que eu falei lá na frente. Por isso, faça com cuidado isso daqui, ó, que ele vai te trocar o sinal de algum número, tá? Continuando aqui, 12 agora eu posso somar com 6, porque não tem mais o i atrapalhando. Que vai dar 12 mais 6, que vai dar 18 menos 14 vezes i. Tá? Parte real 18, parte imaginária menos 14. E a última coisa, só para fechar, para não ficar muito comprido. Uma das coisas que aparecem muito é falar assim, calcule pelo conjugado, ou use o conjugado de um número complexo z. O que é isso? Bem simples. Bem simples mesmo. Se eu tenho um número complexo a mais b vezes i, o conjugado dele, representado por esse tracinho aqui em cima, o que seria o conjugado dele? Seria a menos b vezes i. Você vai trocar o sinal somente da parte imaginária, tá? Então você vai trocar o sinal somente da parte imaginária. Se a parte real for negativa, continua negativo e vice-versa. Exemplo rapidinho. Tem um número complexo menos 4 mais 3 vezes i. O conjugado desse número, parte real não muda, continua sendo menos 4. E a parte imaginária será mais, vira menos. Isso nós vamos usar para cálculos de divisão lá para frente, tá? Gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Um abraço para todo mundo.